Olá, olá. Eu sou o Zé Anésio do Raio-X dos Afetos. Eu tô gravando esse vídeo porque há menos de um mês até o Nelson Teste já caiu, mas o auxílio emergencial ainda não caiu para uma galera e não caiu a segunda parcela. E eu tô fazendo esse vídeo só para fazer essa piada e para trazer aqui primeiro uma noticiazinha sobre o auxílio emergencial e depois alguns comentários sobre a saída do Nelson Teste. Só comentar essas duas grandes notícias aí, ok? Primeiro sobre o auxílio emergencial, a gente já comentou um pouco sobre isso no episódio 33 aqui do nosso canal, em que a gente falou um pouco sobre essa situação das pessoas que estão desesperadas esperando pelo auxílio emergencial. A gente vai fazer um próximo especial Coronavírus, esse agora é o sétimo. O oitavo vai ser especificamente sobre o auxílio emergencial, explicando direitinho e discutindo algumas coisas, problematizando melhor algumas coisas. Aqui, o que eu queria era apenas apresentar esse calendário. O governo divulgou o calendário de pagamento da segunda parcela. Obviamente, quem ainda não recebeu nem a primeira parcela, ainda não vai receber a segunda. A gente não sabe nem se esse calendário vai ser cumprido, porque já houveram outras divulgações de notícias que não foram cumpridas. Mas para quem está esperando notícias sobre o auxílio, eu vou falar rapidamente aqui as datas. Olha, 20 de maio, na verdade, assim, como vai funcionar? Você vai receber primeiro na conta digital, para todo mundo, vai cair na conta digital a segunda parcela. E aí, só vai poder ser utilizado nessa data, nesse primeiro calendário, quem precisar pagar alguma conta ou algum boleto utilizando a conta de poupança digital ou fazer compras com o cartão de débito virtual lá da conta. E aí, nas datas do segundo calendário, as pessoas vão poder ou sacar lá na agência da Caixa, ou a gente vai poder. A própria Caixa vai fazer nessas datas do segundo calendário a transferência da conta virtual para aquela conta que a gente colocou lá para receber. Então, eu vou passar aqui as duas datas. Para a turma do Bolsa Família vai ser diferente, vai receber de acordo com o número do NIS, e tanto as datas que eu vou falar quanto as datas da turma do Bolsa Família vão estar no link que eu vou colocar aqui embaixo na descrição, numa matéria, se eu não me engano, do UOL, que colocou o calendário inteirinho. Mas veja bem, 20 de maio vai. Primeira data agora, eu estou falando para quem recebe a conta digital. Para quando a gente receber na conta digital. Janeiro quem faz aniversário em janeiro e fevereiro recebe no dia 20 de maio. Quem faz em março e abril, no dia 21. Em maio, quem faz em maio e junho recebe no dia 22 de maio. Quem faz em julho e agosto recebe no dia 23 de maio. Quem faz em setembro e outubro recebe no dia 25 de maio, segunda-feira. E quem faz em novembro e dezembro recebe no dia 26 de maio. Aí, depois disso aí, a partir do dia 21 até o dia 29, a turma do Bolsa Família vai estar recebendo de acordo com o número do NIS. Então, quem termina com o número 1 NIS recebe no dia 21, não lembro bem a data certinho. Mas, enfim, essa data que eu falei agora, que vai de 20 a 26, é quando o dinheiro vai estar disponível na conta digital, aquela lá do Caixa Tem, se eu não estou enganado, para a gente utilizar. Aí, a gente só vai poder pagar conta, pagar boleto e fazer compra com cartão de débito virtual. A partir do dia 30 de maio começa o segundo calendário, ou seja, aqui a gente vai poder, de acordo com essas datas, ir lá na agência sacar ou receber nas contas que a gente cadastrou lá, que a Caixa vai transferir automaticamente nessas datas. Quem faz aniversário em janeiro, dia 30 de maio, em fevereiro, 1º de junho, em março, 2 de junho, abril, 3 de junho, quem faz aniversário em maio, dia 4 de junho, em junho, no dia 5 de junho, quem faz aniversário em julho, no dia 6 de junho, em agosto, dia 8 de junho, quem faz aniversário em setembro, dia 9 de junho, quem faz aniversário em outubro, no dia 10 de junho, quem faz aniversário em novembro, no dia 2 de junho, e em dezembro, dia 3 de junho. Esse é o segundo calendário. A gente vai poder sacar e vai receber lá a transferência nas nossas contas. A Caixa vai fazer automaticamente essa transferência para quem cadastrou esses dados lá. Queria trazer essa informação, mas a gente vai ter o próximo especial Corona Vídeo, vai ser especificamente para a gente discutir algumas coisas
estão sendo necessárias falar sobre a situação do auxílio emergencial. Eu acredito que esse calendário vai ser cumprido? Eu não acredito, mas esse é o calendário, estou me informando aqui para quem quiser ter acesso. O segundo assunto, também relativo à crise da pandemia, é o pedido de demissão do ministro Nelson Teich. Para quem não lembra, ele entrou depois da demissão do Mandetta. O Mandetta, inclusive, fez um tweet em que ele dizia oremos, e no final hashtag fique em casa. Muito poucas palavras, mas quis dar uma zoadinha, né? Assim, um cara ácido, ou talvez nada rancoroso, que disse lá, oremos, e concordo com o Mandetta, precisamos orar mesmo. Para quem quiser resgatar, no episódio 28, todos os vídeos que eu tô citando eu vou deixar aqui embaixo, assim como as matérias que eu tô citando também, os links vão ficar aqui embaixo. Nosso episódio 28, a gente fez um raio-x do Mandetta para entender por que o Mandetta não era o herói que todo mundo estava dizendo. E no episódio 29, que também foi um coronavídeo, a gente fez um raio-x do Teich, tentando entender um pouco mais quem ele era e o que a gente poderia esperar. E aí, menos de um mês, veja bem, o episódio 28, que falava sobre o Mandetta, que foi no dia que o Mandetta foi demitido, foi no dia 16 de abril. O raio-x que a gente fez sobre o Teich foi no dia 20 de abril. Hoje é 15 de maio. Não completou um mês da demissão do Teich. E foi pensando assim, que foi dia 16 a demissão do Mandetta. Foi dia 16 a demissão do Mandetta, no dia 17 o Teich assumiu. Ele foi anunciado. Foi no dia seguinte. Hoje é 15 de maio. Não completou um mês. O cara entrou, né? Vamos dizer assim. Para quem viu lá o nosso episódio 29, em que a gente falava sobre o Teich, o pessoal do Meteoro deixava muito enfático isso. As posições do Teich, ele era muito sabonete, e foi um modo dele conviver dentro do governo Bolsonaro. E ainda assim, o cara não sobreviveu nem por um mês, mesmo sendo escorregadio nos seus posicionamentos. Acho que algumas coisas sobre a coletiva que ele deu hoje precisam ser pontuadas. O primeiro é que ele agradeceu ao Bolsonaro, né? Ele tenta uma saída cordial, né? Diz assim que ele saiu porque ele escolheu, escolhas precisam ser tomadas e eu tomei essa decisão, né? Ele não bateu muito de frente ali na coletiva com o Bolsonaro, não. Ele disse que não aceitou ser ministro pelo cargo. Ele disse que aceitou porque achava que ele poderia ajudar o Brasil naquele momento. Ele não explicou a saída dele. Não teve um espaço depois assim para perguntas, para responder as perguntas. Ele simplesmente terminou de falar, se levantou e saiu. Mas apesar de nessa coletiva, sem muitas explicações, né, ele ter dito, não, traçamos um plano, né, com os prefeitos e os governadores, os prefeitos, os governadores, secretários municipais e estaduais, que ele elogiou, disse, não, boa sorte aí, enfim, me pareceu que ele não quis muito entrar nessas discussões. Mas aí dessas matérias que eu vou deixar aqui embaixo, eu quero chamar a atenção especial para a matéria da Veja. Porque na matéria da Veja diz o seguinte, que na terça, dia 12, o Teich teria dito, eles colocam entre aspas como se fossem palavras do próprio Teich, que entrou no campo do desrespeito. E aí ele tá falando das posturas do Bolsonaro em relação a ele. E eu quero ir lá, nessa matéria, vou mudar de tela aqui rapidamente, na matéria da Veja, eu quero destacar alguns aspectos aqui, alguns momentos da matéria. Então eles vão dizer o seguinte, que o Teich passou a considerar seriamente o desembarque do governo na terça-feira, dia 12. Que ele teria desabafado essa coisa de entrar no campo do desrespeito para um amigo dele, um médico do Rio de Janeiro. Ele é já amigo há mais de 20 anos, e eles colocam palavras supostamente desse amigo médico do Teich. As palavras do amigo médico, aspas. A ficha caiu. Ele entendeu que o presidente acha que pode mandar em questões altamente sérias e complexas, mesmo sem entender nada sobre o assunto. Continuar no governo seria suicídio da reputação dele. E, se ele entrou no governo por ambições políticas, que foi o caso, palavras do amigo médico,
acabaria enterrando a carreira antes mesmo de começá-la. Completou o mesmo médico a Veja, sob condição de anonimato. Então veja bem, o próprio amigo dele aponta que ele fez esse movimento de assumir o ministério pensando numa carreira política. Então quando ele diz aqui, não, eu não assumi pelo cargo, eu assumi porque achava que poderia ajudar o Brasil. Então o sinal é dele assim, me vejam como um cara que pode ajudar o Brasil. Talvez ele quisesse também pegar um pouco o rebote ali do efeito Mandetta, pegar um pouquinho do prestígio que o Mandetta utilizou para se fazer de futuro presidenciável. A gente já falou sobre isso lá no episódio 28, que a gente comentou a saída do Mandetta. Eu acho que o Taishi, de alguma forma, também tinha essa intenção. E aí, fala que ele ficou perplexo pelas posições do Bolsonaro de não querer ouvir a posição do ministro da Saúde no meio de uma crise sanitária. Falou daquela situação estranhíssima lá dele, né, da liberação das academias de ginástica, salões de beleza, barbearias, que ele foi surpreendido no meio de uma coletiva, né, com essa notícia, não tinha sido informado. E aí tem outro momento da matéria da Veja que eu acho que é importante trazer, que o Taishi teria dito para esse amigo que ele achou que a medida fosse apenas uma iniciativa política para poder agradar os apoiadores dele que estão pedindo o fim do isolamento, que achou que o decreto não ia surtir grandes efeitos porque os prefeitos e governadores iam barrar a abertura desses estabelecimentos na maior parte do país. Mas que a atitude mais desrespeitosa para ele aconteceu na noite da terça-feira 12. O presidente discutiu o desempenho do Taishi com um apoiador na porta do Palácio da Alvorada. Aí diz assim: descontente com a postura do ministro, o homem instou Bolsonaro a avaliar o titular da saúde. Perguntou o que o presidente estava achando do ministro e completou: e essas declarações dele sobre o lockdown? Referindo-se à afirmação de Taishi, que admitiu que, a depender da situação da epidemia, o bloqueio total não pode ser descartado. Bolsonaro respondeu que ainda não podia cobrar muito dele, deixando subentendido que não estava satisfeito com o ministro. Aspas. Ainda é cedo, se coloque no lugar dele. Pegou uma situação complicada. O ministro da Saúde em si já é um problema, tendo em vista vícios que tinham ali. Ainda pega com crise da pandemia, não é fácil. Não posso cobrar muita coisa dele. Em seguida, ao ser lembrado por um jornalista que Taishi só soube pela imprensa do decreto das academias, salões de beleza e barbearias, o presidente deixou claro que não considera importante ouvir a área da saúde. Eu baixo o decreto, disse Bolsonaro gesticulando como quem assina no papel. E continuou: o major Jorge Oliveira, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, já se penitenciou. Faltou ele fazer o contato com o ministro. Não é porque faltou um contato que a gente vai desclassificar o decreto. Quantas vezes você chega em casa com um colega para o almoço e não avisa a esposa? Vai acabar o casamento por causa disso? Finalizou o presidente. O que eu trouxe essa matéria? O que eu queria chamar a atenção aqui? Justamente que acredito que pelas próprias expressões faciais do Taishi, quem procurar na internet aí vai ver vídeos dele descobrindo no meio da coletiva que tinham sido liberados esses setores aí, academias, salões de beleza, barbearias, enfim, manicures. Você vê a insatisfação nas expressões faciais dele. E aqui diz que ele achou que isso não seria tão importante, mas a exposição dele por uma fala, então foi isso o que mais o incomoda. Eu queria muito chamar a atenção para isso. Tem outra matéria que eu deixei aqui embaixo também, que é a matéria do Globo, que eles dizem que antes de pedir demissão, o Taishi procurou os hospitais referência nas pesquisas sobre o coronavírus, a eficácia da cloroquina, e que em todos esses hospitais responderam ao Taishi que o uso da cloroquina nos momentos iniciais da doença não são indicados. Então, esse é o desgaste, foi a puxada de corda que o Bolsonaro fez contra o Taishi, que na verdade teria sido a gota d'água. Justamente porque o Bolsonaro deu algumas declarações dizendo assim: não, o ministro tem que, para estar no governo, tem que estar concordando comigo. Eu estou dizendo que tem que liberar para todas as etapas e o cara insiste em querer liberar só para o final do tratamento, só para casos graves. Para quem não sabe, o processo da pessoa que está com o coronavírus, você vai
depois de alguns dias, ficar num caso mais grave, que você vai necessidade de UTI e tal. E o que o Tais estava defendendo é que a cloroquina seja utilizada, seja liberada para uso pelos médicos brasileiros apenas em casos terminais. E o Bolsonaro quer usar aqui desde o início, porque para ele é importante passar para as pessoas uma sensação de que a gente já tem um remédio eficaz que pode ser utilizado para a doença e que por isso as pessoas podem voltar à normalidade, voltar ao trabalho, coisa e tal. Me chama muita atenção que esse mesmo cara que faz tanta pressão para que a cloroquina seja liberada, que ele não tem competência nenhuma para garantir o pagamento de um auxílio que foi aprovado pelo Congresso e sancionado por ele, presidente, auxílio emergencial para a população, para nós que estamos precisando. Tem gente que ainda não recebeu a segunda parcela e o Bolsonaro fez deboche disso, chamou de minoria barulhenta as pessoas que estão reclamando, e ainda disse assim, alguns realmente estão certo, outros erraram lá e outros não têm direito mesmo. Mas assim, com descaso, é o descaso dele com a situação da gente, o descaso com as nossas vidas. É quando ele fala que não é coveiro, quando ele solta um e daí. É essa a postura do cara. E aí eu queria terminar o vídeo aqui pontuando uma outra matéria que eu vou deixar aqui embaixo também. Ela traz 3 possíveis sucessores do Taishi. Um que já assumiu interinamente, que é o Eduardo Pazuello, um general, é o nome do Augusto Heleno, e que já estava dentro do Ministério da Saúde, ele foi colocado ali para meio que tutelar o Taishi. Então o Taishi, enquanto ministro, várias das indicações do Taishi foram indicadas pelo Eduardo Pazuello, é um cara que não é da área da saúde. Um outro nome é a Nise Yamaguchi, é um nome forte, porque hoje, né, nesse dia 15, hoje de manhã ela esteve reunida no Planalto com o Bolsonaro. Ela é oncologista e imunologista do Hospital Albert Einstein. É uma defensora ferrenha da cloroquina e da hidroxicloroquina. E como eu já disse, ela teve no Planalto hoje cedo, né? E o outro nome é o Osmar Terra, que a gente nem precisa falar muito sobre ele, tá repercutindo muito aí, ex-ministro da Saúde do Temer, ex-ministro da Cidadania do Bolsonaro, saiu para dar espaço para o Onyx Lorenzoni, hoje voltou a atuar como deputado federal, e é um anticientista. É um cara que já falou várias coisas absurdas, disse que a epidemia ia ter no máximo 800 casos, 800 mortes. Esse número já passaram muito tempo e ele continua insistindo que a pandemia não existe, que não é isso tudo. Enfim, todas as perspectivas são muito ruins. Só queria comentar um pouco essas duas coisas aqui com vocês. Então a gente tem um calendário do pagamento do auxílio, que a gente não sabe mais uma vez se vai ser cumprido, e a gente vai falar um pouco mais disso no próximo especial coronavírus, e a gente tem a segunda troca de ministro nesse período tenebroso que a gente está vivendo com essa pandemia. O que a gente faz com isso? O que a gente pode fazer? Uma das coisas que está sendo possível é compartilhar um pouco de informação. Queria agradecer a vocês que chegaram até aqui, que viram esse vídeo até o final, e a gente se encontra no próximo especial coronavírus. Beijos de maracujá.